Salve pessoal, quem fala é o Arthur e dessa vez eu trago dois mangás aqui que são do mesmo autor. É de um mangá que eu tinha postado no canal recentemente, na qual o protagonista morreu e reencarnou como Godzilla. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês os dois mangás do mesmo autor, na qual esse cara é muito fã do Godzilla, sério mesmo. O cara é fã demais pra tá fazendo dois mangás novos do protagonista que tem o poder do Godzilla e tal. E bem, pessoal, realmente vai ser uns mangá bem interessante e ainda não tá postado em BTBR. Então, eu vou deixar o link do site que tem esses dois mangá na descrição do vídeo. Vocês podem conferir aí. Ainda estão em português e ainda dá pra ler na gringa no chinês. Que muito em breve eu irei falar sobre esse site de ler mangá. Mas então, vamos aqui falar sobre os dois mangá, pessoal. Bem, pessoal, o primeiro da nossa lista é I Am the Monster Overlord. Bem, o que fala sobre esse mangá? Há muito tempo, o planeta Terra acabou passando por um cataclismo que acabou fazendo com que monstros aparecessem ao redor da Terra, pessoal. E a humanidade inteira estava à beira da morte, mas durante esse cataclismo, pessoas acabaram adquirindo poderes sobrenaturais, na qual eles poderiam usar esses poderes para combater vários monstros. Daí os anos se passam e já estamos nos dias atuais. E o nosso protagonista está na academia para realizar seu despertar e poder se tornar um super-humano. Só que tinha um rumor que dizia que ele era o filho do traidor. Mas como assim o filho do traidor? E bem, vamos voltar uns 7 anos atrás, quando o protagonista ainda era uma criança. O pai dele era um grande super-humano, era reconhecido por todos e era um grande herói para todo mundo. Até mesmo o protagonista admirava bastante o seu pai. Só que de repente, um dia, o pai do nosso prota acabou não aparecendo numa missão para enfrentar um monstro na qual deixou milhares de pessoas morrer e deixar a cidade destruída. Então passaram a chamá-lo de traidor e também a reputação do protagonista acabou caindo e tudo foi tirado dele. Até mesmo sua mãe teve dificuldade para cuidar de muitas coisas. E até mesmo ele foi criticado, teve uma péssima infância. Só que o protagonista não desistiu e queria provar e querer limpar o nome do pai dele. Então, quando chega na cerimônia de despertar, o nosso prota não teve nenhuma habilidade. É aquele clichêzinho que o prota não desperta nenhuma habilidade e depois vai receber uma. Mas bem, vamos avançar um pouquinho mais pra frente. Depois que o prota falha no teste de despertar, ele quer provar ainda que pode se tornar um super-humano. Quando ele vai pra sala, eles encontram uns valentões lá, que escreveram na lousa dizendo que ele é o filho do traidor, que devia morrer e tal. E os caras fazem lá bullying com ele e o prota totalmente pistola sobre eles querer deixar ele em paz. Mas de repente ele fica mais pistola quando um dos bullyingador aí, ó, pega o colar que era um presente do pai pro prota dele. Então ele acaba sem querer engolindo aquele colar. Mas de repente, quando aquele colar entrou no estômago dele, acabou ativando alguma coisa. Depois o protagonista foi mandado para uma outra dimensão e lá ele fica se perguntando onde estava. Mas de repente aparece umas 4 telas holográficas que mostrava 4 monstros diferentes. Que esses 4 monstros eram do Godzilla, pessoal. O primeiro mostrava um Godzilla vermelho que se chamava Kuilong. E o segundo era o Ghidorah, pessoal. Só que ele se chamava Jinlong. Daí os outros 2 monstros eram a Montra e o Rodan, pessoal. Só que estava com um nome diferente que eu não lembro direito. Mas enfim, o sistema pede para ele escolher um dos monstros que ele tem apenas 10 segundos. O prota ficou lá pensando qual desses 4 monstros ele devia escolher. Então, ele escolheu o primeiro, pessoal, que é o Kuilong, que é o Godzilla vermelho. Então, depois de escolher o Godzilla vermelho, ele foi para uma outra dimensão. Só que dessa vez ele parecia estar no mar. Quando ele olhou para baixo dele, ele viu o Kuilong se emergindo do mar. Era um monstro totalmente gigantesco. A sua cor era vermelha e os seus olhos eram verdes. E ó, ele tinha barbatanas doçais, que nem o Godzilla, pessoal. De repente, o protagonista acaba voltando para a sala e ele ia adquirir o sistema. E ele não sabia o que estava rolando, parecia que tudo era real.
Mas os caras lá que estavam fazendo bullying com o Prota queriam matá-lo. Só que uma Yafu apareceu e protegeu o nosso Prota e tudo mais, dizendo que se tocar no protagonista de novo, eles vão pagar uma bela consequência. Depois o protagonista voltou para casa e estava fazendo de tudo, pensando que aquilo poderia ter sido loucura ou apenas um pequeno sonho, uma visão. Mas de repente o sistema aparece na frente dele dizendo que ele conseguiu herdar o sistema por completo. E o Prota ficou totalmente surpreso que não foi um sonho. Então o sistema fala do que ele precisa fazer. Ele precisa invocar o ovo do Kuilong. E para isso ele precisava de um núcleo de um monstro. Mas de repente ele lembra que tinha uma coisa que pertencia ao pai dele que poderia ajudar na invocação dele. Então ele pega o presente que tinha pegado que seu pai lhe deu. Então ele fez para invocar o Kuilong. Depois disso o Kuilong acabou aparecendo na frente dele e tudo mais. E o sistema fala que ele precisa evoluir esse monstro para que ele possa se tornar tão poderoso até chegar no seu auge. E para isso ele precisava fazer umas missões. E poderia treiná-lo. É que nem naqueles mangá lá que o Prota se torna um domador de monstros e precisa evoluí-los. Mas bem, pessoal, esse foi o primeiro mangá. Agora vamos para o segundo. Bem, pessoal, o segundo e o último da nossa lista se chama Rise of the Beast God. Bem, o que fala sobre esse mangá? O nosso protagonista era um assassino e ele pertencia a uma organização. Ele serviu lealmente essa organização por uns bons anos. Só que de repente ele vai para uma missão e tinha que matar todo mundo em um avião. Daí ele fica lá esperando chegar num aeroporto próximo. E ele acaba fazendo uma ligação para a organização dizendo que ele fez a missão. Só que de repente a organização fala que ele já cumpriu o seu serviço e não é mais de valor. Então ele acaba sendo morto no avião. E de repente ele acorda em um outro corpo. Ele achou que tinha morrido. Só que de repente umas memórias estranhas vêm na sua cabeça dizendo que há 1000 anos atrás a humanidade passou por uma estranha mudança. Um tipo de cataclismo. Mesma coisa como no primeiro mangá. Só que esse é diferente. Monstros tinham aparecido e começaram a destruir a humanidade. Então a humanidade também passou por uma estranha mudança. Eles adquiriram poderes espirituais. E esses humanos que possuíam poderes espirituais podiam se transformar em monstros também, pessoal. Eles eram chamados de mestres bestas espirituais. Em inglês está escrito Spirit Beaster Master, mestre da besta espiritual, se é isso que estava dizendo lá, pessoal. Mas, enfim, continuando aqui. Com os mestres bestas espirituais, eles tinham as habilidades para poder encarar qualquer tipo de monstro. E cada um era tipo classificado em várias forças, que na qual eu lembro mais ou menos que eu tinha lido esse mangá. E bom, eu tô falando um montão de coisa aqui. Mas enfim, continuando. Depois que o Prota teve essas memórias, ele acabou possuindo um corpo de um jovem que tinha despertado sua alma bestial. Só que o rank dessa sua alma bestial era muito baixo. Era um rank E, que se chamava Black Lizard, que era chamado de Lagarto Negro. E ele acabou sendo ridicularizado e sofria bullying. E no mesmo dia, ele acabou sendo morto pelos valentões lá, na qual ele não merecia viver, já que era um lixo. De repente o Prota vê um fantasma que era o antigo dono do corpo, explicando um montão de coisa que ele pode viver no corpo dele e fazer uns favores para ele. Que ele poderia fazer isso em nome do antigo dono. Depois que o fantasma do dono do corpo some, um dragãozinho negro acaba aparecendo na frente do Prota, dizendo que ele era um sistema de evolução do monstro, na qual o Prota poderia fazer umas certas missões e poderia evoluir, a chegar a transformar a sua alma bestial em uma alma totalmente poderosa. Depois que isso acontece, ele vê uns valentões lá que estavam falando com uma das conhecidas do antigo dono, que era uma amiga bem bastante próxima. Só que aí o Prota acaba descendo o cacete em todos eles, mesmo não estar utilizando sua alma bestial. A mina acaba agradecendo o Prota e o Prota diz o mesmo. Então ele vai embora para casa. Então
ele vai ficar em casa e o sistema explica que ele pode evoluir através de pontos de evolução, que ele tinha que consumir núcleos de monstro. Só assim ele poderia desbloquear novas habilidades e fazer com que sua alma bestial, Black Lizard, poderia evoluir e crescer e chegar em um monstro totalmente poderoso. Enfim, pessoal, esse foi o segundo mangá. Foi um montão de coisa aqui pra explicar, mas mesmo assim, eu disse no começo do vídeo que eu vou deixar o link dos dois mangá bem na descrição do vídeo, que são do mesmo site, como eu tentei ver aqui no meu aplicativo de ler mangá, que acabou não aparecendo, então eu tive que ser no site mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Já deixa um likeão, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E bora lá fazer o canal chegar a 3.000 inscritos. Falou, tchau, fui!